Bom dia, pessoal. Continuando a estudar os cálculos químicos, hoje a gente vai ver um pouco sobre estequiometria. Então, cálculos estequiométricos são cálculos envolvendo as quantidades das substâncias participantes de uma reação química. Até a aula passada, a gente estava trabalhando o conceito de mol, de massa molar, de massa em relação a fórmulas, a moléculas, aos átomos, aos íons. Agora a gente vai trabalhar esses conceitos dentro de reações químicas, tá bom? Obedecendo a estequiometria, o balanceamento da reação. Como exemplo, a gente tem essa notícia: um caminhão carregado com ácido fluorídrico tomba em Gaça, um caminhão carregado com 21 toneladas de ácido fluorídrico, um produto químico altamente tóxico, tombou. Tá aqui a informação. Então, sabendo que foi utilizado óxido de cálcio para neutralizar o ácido fluorídrico, quanto de óxido de cálcio foi utilizado? A partir de alguns dados, como a massa molar do óxido de cálcio e a massa molar do ácido fluorídrico e da reação química balanceada, a gente vai tentar descobrir quanto de óxido de cálcio foi utilizado. A primeira coisa que a gente vai ver aqui são as proporções entre os reagentes. Então a gente tem que 1 mol de óxido de cálcio reage com 2 mols de ácido fluorídrico, vai produzir 1 mol de fluoreto de cálcio e 1 mol de água. O meu interesse na questão é a relação entre o óxido de cálcio que eu utilizei e o ácido fluorídrico que foi neutralizados. Então, 1 mol de óxido de cálcio, segundo os dados aqui, a massa molar do óxido de cálcio é 56 gramas por mol. Então, em 1 mol eu tenho 56 gramas de óxido de cálcio, não é isso? Enquanto que no ácido fluorídrico eu tenho 2 mols aqui. Só que em 1 mol de ácido fluorídrico eu tenho 20 gramas. Para 2 mols eu vou ter quanto? 40 gramas. Então, pessoal, essa é a minha relação. Eu transformei a relação em número de mols para a relação em massa. E a partir daqui eu posso fazer uma regra de 3. Se 56 gramas de óxido de cálcio reage com 40 gramas de ácido fluorídrico, então 21 toneladas. Então vamos transformar 21 toneladas em gramas, que a gente está trabalhando com a unidade gramas. 21 toneladas é a mesma coisa de 21 mil quilos, não é isso? Quilogramas, porque 1 tonelada são 1000 quilogramas. Transformando quilogramas para gramas, 1 quilograma é igual a 1000 gramas, não é isso? Então, 21 mil quilogramas vai ser, eu coloco mais 3 zeros, 21 milhões de gramas. Colocando em notação científica, a massa do ácido fluorídrico vai ser igual a 2,1, eu conto aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 2,1 vezes 10 a 7 gramas. Pronto, eu descobri a massa do ácido fluorídrico. Então eu coloco a massa do ácido fluorídrico aqui embaixo, 2,1 vezes 10 a 7 gramas. E eu quero saber a massa do óxido de cálcio. Eu coloco X. Resolvendo essa regra de 3, que o cruz credo, não é isso? 40x vai ser igual a 56 vezes 2,1 vezes 10 a 2,1 vezes 10 a 7. Então, x vai ser igual a 56 vezes 2,1 vezes 10 a 7, dividido por quanto? Por 40. Resolvendo, pessoal, essa equação, eu vou ter que x vai ser igual a 2,94 vezes 10 a 7 gramas, tá bom? Então, voltando para toneladas, eu tenho que a massa do óxido de cálcio vai ser igual a 2,94
vezes 10 a 7 gramas, não é isso? Que é a mesma coisa de 29,4 vezes 10 a 6 gramas. Então, esse 10 a 6 aqui que eu falei para vocês é o símbolo de a tonelada. Então, eu posso colocar aqui a massa do óxido de cálcio vai ser igual a 29,4 toneladas. Então, a resposta da questão é essa. Reagentes em soluções. Os reagentes estão em solução, pessoal, quando eles estão dissolvidos na água. No nosso caso aqui, a gente tem solução aquosa. Então, quando a gente está trabalhando esses reagentes dissolvidos na água, a gente, a partir de agora, vai precisar entender três conceitos básicos. O conceito de solução, que é a mistura, não é isso? A mistura homogênea, que a gente já viu lá no começo do ano. E, além da solução, a gente vai ter o soluto, que vai ser a substância que está sendo dissolvido, e o solvente. Quem é o solvente no nosso caso aqui? É a água, a substância que está dissolvendo o sal. Quando eu tenho um copo com água, não é isso? E adiciono sal de cozinha nesse copo com água, o que é que vai acontecer? O sal de cozinha vai se dissolver na água e eu vou ver apenas a fase de água, não é isso? Então, o meu sal de cozinha eu chamo de soluto. A água eu chamo de solvente. E a mistura de sal de cozinha e água é a solução, tá bom? A gente vai aprofundar mais esse conceito no próximo ano, quando você estiver estudando soluções no segundo ano. Geralmente eu represento soluto com o índice 1 e solvente com o índice 2. Solução geralmente não tem índice. Quando eu me referir, a gente vai já ver isso, quando eu me referir a soluto, eu coloco o número 1. Massa do soluto, eu coloco M1. Massa do solvente, M2. Massa da solução, apenas M, tá bom? Volume do soluto, V1. Volume do solvente, V2. Volume da solução, apenas V. Então, a primeira dessas concentrações é a concentração comum, que é a relação entre a massa do soluto em gramas e o volume da solução em litros. Então, a concentração comum, que é representada pela letra C, é a relação entre a massa do soluto e o volume da solução, tá bom? E a unidade dela vai ser gramas por litros. Por exemplo, se eu tiver 30 gramas desse cloreto de sódio dissolvido em 500 ml de água, então a concentração vai ser quanto? Vai ser 30 gramas, a massa em gramas, dissolvida pelo volume. Esse volume aqui, pessoal, é em litros. Então, 500 ml é meio litro. Então, eu coloco 0,5 litros. Logo, essa concentração vai ser quanto? 60 gramas por litro. A gente tem também, pessoal, a concentração em quantidade de matéria, ou seja, em mol por litro de solução. Mol por litro, que é a relação entre o número de mols do soluto e o volume da solução. Geralmente, a concentração molar, como ela é conhecida também, é representada por esse M, e aí é a relação entre o número de mols do soluto e o volume da solução. Enquanto que na concentração comum eu vou ter massa, na concentração molar eu vou ter números de mols. Eu posso organizar ainda essa fórmula dessa forma aqui, ó. A molaridade é igual a massa do soluto dividido pela massa molar do soluto vezes o volume da solução em litros. E a unidade vai ser o que? Mol por litro, tá bom? Então, partindo aqui dessa solução, qual é a molaridade, qual é a concentração molar dessa solução de cloreto de sódio em água? Vamos lá. A molaridade dessa solução vai ser quem? A massa do cloreto de sódio. Qual é a massa do cloreto de sódio? 30. Qual é a massa molar do cloreto de sódio? Olhando lá na tabela periódica, a gente tem que a massa do sódio é 23
e a massa do cloro é 35,5. Somando os dois vai dar o quê? 58,5, não é isso? Vezes o volume da solução em litros. Qual é o volume da solução? 500 ml, que é 0,5 litros. Resolvendo esse problema, a gente vai ter que a concentração molar do Na, do cloreto de sódio em água, vai ser quanto? Aproximadamente 1 mol por litro, tá bom? Reagente limitante é a substância que está em menor quantidade na reação química. Então, de acordo com a proporcionalidade entre os reagentes, quem estiver em menor quantidade vai ser chamado de reagente limitante. O outro reagente a gente chama de reagente em excesso. E o reagente limitante é responsável pela proporção em mols das substâncias participantes da reação. Então, quem vai determinar essa proporcionalidade é o reagente limitante. Aqui a gente tem um exemplo, 100 gramas de iodeto de potássio reagiu com 150 gramas de nitrato de chumbo. Aí eu quero saber, letra A, quanto de iodeto de chumbo foi produzido? Letra B, quem é o reagente limitante? E letra C, quanto de excesso vai sobrar do outro reagente? Aí a gente tem dado a massa molar do nitrato de chumbo, a massa molar do iodeto de potássio, a massa molar do iodeto de chumbo e a massa molar do nitrato de potássio. Então a gente tem 2 mols de iodeto de potássio reagindo com 1 mol de nitrato de chumbo para produzir 1 mol de iodeto de chumbo e 2 mols de nitrato de potássio. Então, fazendo a proporção em número de mols, eu tenho que 2 mols de iodeto de potássio reage com 1 mol de nitrato de chumbo para produzir 1 mol de iodeto de chumbo e 2 mols de nitrato de potássio. Então, essa proporção aqui é a proporção em número de mols. Para transformar em proporção em massa, basta eu pegar aqui a molaridade. Ó. O que a molaridade diz? Que a molaridade do nitrato de chumbo é 331 gramas por mol. Se eu tenho 1 mol de nitrato de chumbo, então eu tenho quantos gramas? 331. Então, vou colocar aqui, ó, 331 gramas de nitrato de chumbo. Aqui, para o iodeto de potássio, a molaridade do iodeto de potássio é 166 gramas por mol. Então, em 1 mol, eu tenho 166 gramas. E em 2 mol eu tenho quanto? É só multiplicar por 2. 2 vezes 6, 12, vai 1. 2 vezes 6, 12 e 1, 13, vai 1. 2 vezes 1, 2 e 1, 3. 336 gramas. Continuando, para o iodeto de chumbo, a molaridade aqui é 1 mol, então eu vou ter 461 gramas. E para o nitrato de potássio, eu tenho aqui 1 mol de nitrato de potássio tem 101 gramas, então 2 mol vai ter 202 gramas, tá bom, pessoal? Então, eu tenho uma relação em número de mols, agora eu já tenho a minha relação em massa, e a partir de agora eu vou poder determinar quem está em maior quantidade ou em menor quantidade. Se eu tenho aqui, pessoal, no caso, a minha questão diz que eu tenho 100 gramas de iodeto de potássio. Se eu tiver 100 gramas de iodeto de potássio, quantos gramas eu vou ter de nitrato de chumbo? Então, 100 gramas de iodeto de potássio vai reagir com quantos gramas? Resolvendo essa equação aqui, essa regra de 3, eu tenho que, fazendo cruz credo, ó, 336 vezes x, não é isso? É igual a 100 vezes 331, não é isso? Então, x vai ser igual a 100 vezes 331 dividido por 336. Resolvendo, eu tenho que x vai ser igual a 98,5 gramas.
Então, pessoal, 100 gramas de iodeto de potássio só vai reagir com 98,5 gramas de nitrato de chumbo. E eu tenho, pessoal, 150 gramas de nitrato de chumbo. Então, eu vou ter um excesso aqui de nitrato de chumbo. Então, na letra B, eu já sei que o reagente limitante, quem está limitando é quem está em menor quantidade, no caso aqui o iodeto de potássio, na proporção aqui. Se eu tivesse 100 gramas aqui, ia ter era 98,5, não 150, então ele está em menor quantidade. Então, a letra B, quem é o reagente limitante? É o iodeto de potássio. Na letra C, quanto de excesso vai sobrar do outro reagente? Então, é só eu pegar 150 menos 98,5. Logo, eu vou ter 51,5 gramas de nitrato de chumbo, não é isso? Então, o meu reagente em excesso é o nitrato de chumbo e eu vou ter um excesso de 51,5 gramas. E a letra A está perguntando quanto de iodeto de chumbo vai ser produzido. Então, é só pegar a mesma proporção aqui, que quem vai determinar essa proporção é o meu reagente limitante. Então, eu vou pegar a mesma proporção aqui, 100 gramas de iodeto de potássio, vai produzir quantos gramas de iodeto de chumbo? Resolvendo essa regra de 3, lembre-se, a regra de 3 agora é entre o iodeto de potássio e o iodeto de chumbo. Então, organizando aqui, eu tenho que 336 gramas de iodeto de potássio vai produzir 461 gramas de iodeto de chumbo, não é isso? E 100 gramas de iodeto de potássio vai produzir quantos gramas de iodeto de chumbo? Fazendo aqui a regrinha de 3, não é isso? Eu vou ter que 336x, não é isso? 336x vai ser igual a 100 vezes 461. Logo, x vai ser igual a 461 vezes 100 dividido por 336. Logo, a massa do iodeto de chumbo vai ser igual a 137,2 gramas de iodeto de chumbo. Então, essa aqui, pessoal, é a letra A. Então, é assim que a gente resolve essas questões de cálculo estequiométrico. É assim que a gente determina quem é o reagente limitante, que está em excesso, quanto de produto será produzido. Essas questões, pessoal, de cálculo estequiométrico, a gente aprende resolvendo. Então, resolva as atividades do livro. Qualquer dúvida, estou à disposição de vocês. E até a nossa próxima aula.